Olá, boa tarde. Está no ar o Senado agora. Conflito entre índios e produtores rurais, crise financeira dos clubes de futebol e a rejeição pelo TSE do registro do partido Rede e Sustentabilidade. Foram os assuntos no plenário nesta sexta-feira. O senador Rubem Figueiró cobrou do governo federal solução para o conflito que envolve índios e os proprietários rurais da região de Buriti, em Sidrolândia. O senador informa que os produtores rurais cansaram de esperar pelo governo. Isso é grave. Não sei realmente quais serão as consequências dessa decisão, desse rompimento dos entendimentos entre proprietários rurais e o governo. Isso porque a promessa de adquirir as terras em litígio dos produtores pelo preço justo não está sendo cumprida. O senador Jorge Viana chamou a atenção para a situação financeira dos clubes de futebol, que acumulam dívidas com o governo. Os clubes estão querendo pagar, querem fazer uma espécie de lei de responsabilidade fiscal dos clubes, onde você tenha na fonte retenção de receitas, como do Time Mania, para pagamento de dívidas, mas você não pode viver uma situação do futebol hoje onde um técnico ganha R$800 mil por mês. Mozarildo Cavalcante falou dos avanços que Roraima teve ao passar de território para estado com a promulgação da Constituição de 88. Passado 25 anos, apenas portanto, um quarto, 2 décadas e meia, nós tivemos um avanço fabuloso. Já temos também uma universidade estadual, temos uma universidade à distância, a Univi, que atinge todos os municípios do estado, e temos mais outras 5 instituições particulares de ensino superior, possuindo hoje, na relação universitários e graduados em relação à população, temos o melhor índice do Brasil. Os senadores também comentaram no plenário a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rejeitar a criação do partido Rede da Sustentabilidade, da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva. Não há dúvida de que alguns fatos muito estranhos aconteceram. Podemos estranhar que o Paulinho da Força, sozinho praticamente, tenha conseguido os votos. Podemos estranhar que os homens do frigorífico aqui de Goiás, que ninguém sabe quem é nem quem não é, conseguiram os votos. Mas quem tem alguma dúvida que a Marina podia conseguir os votos? Em relação à companheira Marina, e lamentar que, infelizmente, ela, pelo seu partido, não vai concorrer. Mas, quem sabe, ela concorra pelo outro partido. É lamentável que ela tenha perdido, mas, de repente, a gente pode ganhar uma coisa que hoje falta muito mais do que candidato a presidente. Nós não temos mais líderes morais nesse país. Nós tivemos Dom Arnes, Betinho, Dom Helder, Barbosa Lima Sobrinho, Alceu Amoroso Lima. A gente sempre teve líderes aos quais a gente recorria em alguns momentos e que ia para a rua na frente das passeatas. Eu imagino a Marina na frente das passeatas hoje. E o presidente do Senado também comentou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rejeitar a criação do partido Rede e Sustentabilidade. Era uma decisão esperada. Eu acho que, do ponto de vista das expectativas, ruim, horrível, porque todo mundo cria um partido no Brasil. Isso é uma coisa meio anárquica que precisa mudar, precisa ter um fim. E a Marina não demonstrou essa capacidade de mobilização, de organização, frustrou. Eu acho que essa decisão vai caber a ela, né? Ela vai dizer se será ou não candidata. Acho que está longe, está longe. É preciso aguardar, muita água vai rolar ainda. Um projeto aprovado pelo Senado aumenta a punição para quem participa de pegas no trânsito. Os especialistas acham que a medida pode ajudar a diminuir a violência. Mais de 40 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito no país. 6 pessoas morreram e uma ficou ferida nesse acidente em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Segundo a polícia, 2 veículos participavam de um pega.
Um deles saiu da pista, atravessou a calçada e atingiu os jovens que tinham entre 13 e 20 anos de idade. Acidentes assim acontecem toda semana no Brasil. Só aqui no Distrito Federal, por exemplo, nos primeiros 7 meses deste ano, 40 motoristas foram autuados por participar de rachas em vias públicas. Uma proposta aprovada no Senado aumenta a pena não só para quem participa de pegas, mas também para o motorista que faz ultrapassagens perigosas e manobras arriscadas, como cavalo de pau. O projeto altera o Código Brasileiro de Trânsito, que é de 1997. Atualmente, quem é flagrado participando de um racha tem que pagar multa de R$ 574. Pela nova proposta, o motorista vai pagar quase R$ 2.000. E se ele repetir a infração no período de 12 meses, a multa dobra. O primeiro passo é mexer no bolso, mexer com multas mais severas, mexer com e o cumprimento até das leis que estão hoje tão desacreditadas no nosso país. É lamentável o que está acontecendo. Eu sou indignado com esse tipo de conduta criminosa. Para este especialista, as leis de trânsito brasileiras ainda são muito brandas. Na Bélgica, por exemplo, um motorista flagrado participando de um racha paga uma multa equivalente a R$ 9.000. Márcio de Andrade acredita que a proposta aprovada pelo Senado é um avanço, desde que a fiscalização seja efetiva. As pessoas têm aquele sério problema de achar que a lei não vai pegar. Mas colocando em prática, a fiscalização estando afinco, estando nas ruas, punindo o condutor infrator, aí sim, aí ela resolve, aí ela tem o seu êxito como deveria ser. A proposta segue para a Câmara dos Deputados para nova análise do texto. Os 25 anos da Constituição, uma entrevista com o padre franciscano Frei Chico sobre o Dicionário da Religiosidade Popular e o show da pianista Maria Tereza Madeira e do percussionista João Bani. Confira as estreias da TV Senado neste fim de semana. O Repórter Senado volta a 1988 e relembra os preparativos da Constituição Cidadã. O programa discute com juristas, parlamentares e cidadãos as novidades adotadas pela Carta. Um texto ainda em construção. Nos últimos 25 anos, foram mais de 70 emendas e ainda há dispositivos que não foram regulamentados. No programa Leituras, o padre franciscano Frei Chico apresenta o Dicionário da Religiosidade Popular. É o resultado de pesquisas sobre as diversas formas de reverenciar Deus, do catolicismo ao candomblé. Na dica de leitura, as poesias de Manuel Bandeira e Cecília Meirelles. Maioridade penal, reciclagem de lixo e conflitos na Síria. Esses são alguns assuntos do programa Alô Senado. No quadro Fala Cidadão, o senador Cristóvão Buarque comenta o incentivo à cultura no Distrito Federal. E na passeata eletrônica, José Agripino trata do tema mais debatido nas redes sociais, o voto aberto. No espaço cultural, a pianista Maria Tereza Madeira e o percussionista João Bani celebram a obra do violonista Baden Powell. No repertório, eles também exploram canções de Ernesto Nazaré e Chico Buarque, além de composições próprias. A TV Senado exibe em outubro o programa Diários da Constituinte, que o Congresso Nacional transmitiu entre 1987 e 1988. A história dos debates e o enfrentamento de propostas diferentes para o país, um rico acervo sobre a vida política do Brasil, ao longo da programação da TV Senado. Diários da Constituinte é possível ver os debates mais importantes para a elaboração da Constituição de 1988. Esse acervo audiovisual mostra a mobilização popular na tentativa de conquistar direitos, os acordos de liderança quando não havia consenso e o conflito aberto de opiniões, aqui, neste plenário.
Constituinte aprova a reforma agrária proposta por Bernardo Cabral. No começo da tarde, trabalhadores rurais ocuparam o corredor que dá acesso ao plenário e saudaram cada constituinte que passava com músicas e palmas pedindo a reforma agrária. Essas foram as notícias do Senado agora. A gente se vê segunda-feira. Para você, uma boa tarde e um ótimo fim de semana.